Olá, sejam bem-vindos ao nosso novo podcast, o Direto e na Lata. É um podcast produzido pelo portal de notícias Região 16 e eu sou Paula Cardoso. A gente vem aqui para falar sobre assuntos polêmicos ou trazendo pessoas polêmicas independentes. Só que a gente quer falar de um jeito simples que você aí possa entender e acompanhar. Para isso, a gente precisa que você participe. Deixe aí então a sugestão do próximo assunto aqui para o nosso podcast, que a gente vai atrás de um especialista, a gente vai atrás de alguém que possa explicar de um jeito mais tranquilo para você aí, o nosso telespectador, ou enfim, você que está nos acompanhando, porque também pode ser ouvido, né, gente? Agora podcast é fantástico. Bom, sem demoras, todas as segundas-feiras a gente vai estar aí sempre com um programa novo, então curta a nossa página aí do YouTube, que é Região 16, no podcast Direto e na Lata. E se você puder compartilhar, clicar também lá no sininho para poder receber sempre que tiver vídeos novos, faça isso. Vai nos ajudar a espalhar também a nossa mensagem, tá ok? E agora eu vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. É uma pessoa bastante conhecida aqui na cidade de Araraquara e também traz um tema bastante polêmico, porque hoje a gente vai falar sobre aborto. A gente sabe que está sendo bastante discutido aí no cenário nacional, entre especialistas, jornalistas, né, formadores de opinião, essa questão do aborto, simplesmente porque existe aí um PL, um projeto de lei, que é de número 190424, que traz essa questão aí em debate. Para isso, eu convidei, então, a gente vai conversar com ele, com Carlos Eduardo Galeazzi, o doutor Galeazzi, ele que é ginecologista. Quantos anos de profissão, Galeazzi? Olha, já estou para mais de 30 anos. Mais de 30 anos de profissão, né, de atuação na área de ginecologia, obstetrícia. Ele é araraquarense, nascido e criado aqui na cidade. Inclusive, ele estudou em escolas bastante tradicionais, que são as escolas estaduais aqui de Araraquara, Pedro José Neto, né? O Isso, IEBA. Então, ou seja, é o nosso irmão aqui, né, araraquarense, formado pela Faculdade Federal de Medicina de Minas Gerais, com especialização e pós-graduação pela mesma universidade. Também é tenente-coronel médico da reserva da PM, da PM é do perito Estado, médico do perito Ministério médico. da Economia Isso, e também diretor clínico da Clínica de Ultrassom Galeazzi, com ênfase em ultrassom de morfologia fetal, que a gente vai entender mais logo o que significa isso, né? Portanto, gente, ele é um especialista que é casado com a Solange, que tem 2 filhos, o Rodolfo e a Ana Carolina. O currículo dele é extenso e é por isso que hoje a gente traz ele para debater esse assunto. Galeazzi, obrigada pelo teu aceite, por participar aqui do nosso programa. Seja muito bem-vindo sempre que você quiser participar também, viu? muito obrigado, Paula. Muito boa noite a você, minha colega de longa data, né? Caio, Pedro e a todos que nos ouvem aí, meu muito boa noite e espero que vocês aproveitem e eu consiga ser útil para o melhor entendimento dessa situação. Não, e será. E depois também você trouxe alguns vídeos que, enquanto a gente for conversando sobre o assunto, vai mostrando e exemplificando na prática aqui o que a gente está querendo dizer, e direto, na lata. Bom, Galeazzi, antes da gente entrar nesse assunto, né, na questão do aborto e também do projeto de lei, eu queria que você só trouxesse um pouquinho da tua história para as pessoas entenderem. Eu sei, o seu currículo é extenso, eu disse aqui, mas eu queria entender por que que o Galeazzi, o Carlos Eduardo Galeazzi, resolveu entrar no curso de medicina, ok, mas ir para essa especialidade, ginecologia e obstetrícia, por quê? Na verdade, eu não decidi, foi um professor meu que decidiu, né? O José Gomes. Passando no estágio de ginecologia e obstetrícia, ele falou: Olha, Você eu é da gente, gosto leva gente. de analisar os alunos que passam por aqui. Eu acho que você devia fazer opção pela ginecologia e obstetrícia. Como? Para quem não tem caminho, qualquer caminho é útil? Falei: Então vamos. E aí você começou, se apaixonou? E fomos gostando da situação, fomos aprofundando, né? Era muito mais rudimentar a obstetrícia na década de 80, Uhum. estava chegando no Brasil os primeiros ultrassons, e eu também gostei muito dessa tecnologia do ultrassom, e fui me aprofundando tanto na ginecologia e obstetrícia, e quando eu pude pender mais para o lado da ultrassonografia,
né? Eu me apaixonei pela morfologia fetal. E o que que é a morfologia fetal? A morfologia fetal é um estudo de em torno de 126 itens. Tem 2 morfológicos. Um que Uhum. faz no primeiro trimestre, né? Que é aquele que as mães já sabem, da nuquinha, que já é clássico, principalmente para ver a possibilidade da síndrome de Down, mas já dá para analisar malformações cardíacas, malformações do sistema nervoso central, malformações torácicas. Hoje é um pouco mais sofisticado do que só a translucência nucal. Uhum. Mas vamos passar para o segundo trimestre, porque antigamente se falava assim, se tiver um defeito, qual que é o problema? Vai nascer com defeito. Só que já se viu que hoje não é bem assim. Tem algumas malformações cardíacas que dá para resolver, né? Algumas delas são progressivas. Então, quando a criança chega numa idade que já tem uma possibilidade de sobreviver fora, o parto é interrompido. Outras que não fazem influência durante a gestação, então vai precisar ser operado, mas só depois que nascer. Então, nós vamos deixar mais Então, tempo. você traz esse diagnóstico lá da barriga da mãe, dessa Também. criança, desse feto. Inclusive, alguns colegas também, em alguns centros mais avançados, terciários, eles conseguem fazer intervenção Mesmo intracranianas, intrauterinas, uterina. né? Para evitar sequelas nos nenês. Muito bem, compreendido. E agora vamos entrar nesse assunto polêmico do Vamos aborto? entrar no assunto polêmico. Para entrar nesse assunto, eu trouxe aqui 2 frases que, enquanto eu pesquisava, até para poder entender melhor, a gente vai falar também do projeto, né, que está sendo discutido aí na Câmara. Tem 2 frases que eu acho que são marcantes, né, e traz essa discussão aqui, que são: criança não é mãe e estuprador não é pai. E isso é que está em discussão com essa questão aí do aborto. Você chegou falando que pode ser uma falta de argumento. Eu queria entender qual é a sua opinião baseado nessas frases que eu trouxe aqui. Olha, primeiro essa frase aí, quando eles escreveram, você viu que está escrito estrupo, né? Está errado quando eles escreveram. Já fala, começa Verdade, estrupador. estrupador. Então já começa de um erro de português clássico, entendeu? E eu acho que nós comentamos no começo. Esse pessoal que é defensor do aborto, eles não querem vir para a arena da discussão. Eles querem fazer uma frase de efeito e jogar aí e fazer impor a mentalidade delas. Eu não sei o que a criança não é mãe e estuprador não é pai. Você acha que eles não, estão apelando para uma questão mais emocional, para causar na sociedade? é algum tipo disso. Já ouvi vários especialistas aí de alta cultura, ninguém entendeu essa frase para poder trazer ela para o campo da discussão. Galeazzi, eu posso dizer que aí eu já nem sei, na linha do seu pensamento, se é por ignorância ou má fé, ou até mesmo que de fato essas pessoas acreditam, né? Que chegou nessa discussão que eu acho que é uma discussão, de certa forma, ela está acontecendo de maneira equivocada, do projeto de lei 190424, que tá na Câmara dos Deputados, e que depois dessas discussões e todas essas repercussões, eles disseram que vão trazê-la novamente, mas só no segundo semestre, né? E você acha, você já disse que pode ser uma maneira distorcida, né, de trazer esse assunto por parte da grande mídia e também formadores de opiniões, né? Agora, por quê? Esse projeto em especial, o projeto de lei 190424, do que se trata ao certo, né? Eu gostaria que você falasse. Olha, desse projeto, eu sei o que a gente tem trazido a mídia tem trazido. Uhum. É um projeto que está procurando criminalizar a morte fetal depois de 22 semanas. Aí que já começa a retórica errada do pessoal. Porque é o seguinte, aborto é uma criança que não sobrevive sem a mãe. Ou seja, que está em quantas semanas, por exemplo? Até 20, 22 podemos Se ela considerar. for tirada do útero da mãe, ela não sobrevive. Não tem condição nenhuma de sobreviver.
A partir de 22, ela tem condições de viver por ela mesma. Então, esse projeto, ele não é só que ele quer criminalizar a A mãe, mãe. ele quer uma reflexão se a pena para a criança vai ter que ser maior que para o estuprador. Se você considerar que a criança sobrevive, ela não é um aborto, é um assassinato. Só que o pessoal não fala que é dada a opção. Ninguém é obrigado a criar uma criança que não quer, né, Paula? Sim, com Então, certeza. ela fala, eu nem quero essa criança. Ela tem meios legais, garantidos, sem ser criminalizada. Fala, olha, tire essa criança e faça a doação. Não é obrigado a ter a gestação e terminar a gestação. O Conselho Federal de Medicina, o que ele prega sobre o aborto? O Conselho de Medicina em si, ele está baseado no No código. O médico não pode tirar a vida em hipótese nenhuma. Isso já vem de 2500 a.C., né? De uma forma, lógico, nós temos as condições legais, né? Eu ia entrar nesse assunto, As inclusive, condições né? legais que você pode praticar o aborto se for o caso de estupro, não Sim. tem problema, tem a forma legal, pode ser aceito, pode não ser aceito, mas a lei garante, e realmente é uma situação dramática, né? A morte da mãe, um risco, uma cardiopata muito grave, então quando a mãe está correndo um risco também. Estamos nesse... E quando a criança também nasce, ou que não tem uma malformação do cérebro, você tinha comentado. Isso, a anencefalia, uma criança também que é discutível se vai se fazer aborto ou coisa que vale. Mas a lei está... A lei, ela está garantindo lá que o bebê, ele pode ocorrer o aborto, desde que seja nessas condições que você falou, só que essa lei agora veio para dizer assim, olha, até 22 semanas, porque, segundo você, e o que a gente também tem estudado, a partir de 22 semanas, esse bebê ele pode sobreviver sem a mãe, então ele pode ser retirado. E aí eu vi algumas discussões assim, tanto a favor ou contra, né? Então, assim, bom, se o bebê ele pode ser retirado a partir de 22 semanas e sobreviver, então deixa o bebê nascer e doa. Faz a doação e tem um monte de família aí que tá louco para adotar uma criança, né? Em especial aí crianças recém-nascidas, né? E aí tem outras que falam assim, não, mas se for uma criança que descobriu essa gravidez depois da 22ª semana, ela já passou por um trauma, ela não sabia, ou ela não teve acesso lá a esse mecanismo, até para se enquadrar na lei, que hoje está vigente, vai ser vai ser terrível essa criança ter uma outra criança. Então, eles estão dizendo, então ela tem que ter o direito de escolher se ela quer ter ou não esse filho. Então, tem esses dois lados e esse debate. Como é que vocês falam sobre? Eu sempre gosto de usar o termo assim, a retórica, né? A retórica. A criança já está gestando a criança. Qual que é a diferença entre ela matar essa criança antes de nascer ou deixar ela nascer viva? Essa é a pergunta que deve ser feita, que o Conselho de Medicina questiona. E aí que entra nessa questão da viabilidade fetal, né? Isso, entendeu? A criança vai nascer de qualquer jeito, ou morta ou viva. O Conselho de Medicina não quer que mata intraútero uma criança que pode sobreviver. Pode achar o lar. Eu vi uma vez um médico falando o seguinte, para cada 1 milhão de crianças que se quer doar, tem 1,1 milhão de famílias que querem adotar. Então, não é que vai ficar sobrando aí. Sem uma família, né? Entendeu? Inclusive, eu trouxe um dado aqui, que é o seguinte, ele fala que cefalia fetal. Ok. E aí, de acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 75 mil estupros em 2022 no país. E isso equivale a uma média de 205 casos
por dia, ou seja, todo dia, em média, 205 casos de crianças são registrados, os que são registrados, né? Crianças estupradas, o que representa aí um aumento de 2,2% na comparação, ou se a gente fizer a comparação com 2021. E finalizando, em 76% desses casos, as vítimas tinham menos de 14 anos. E no total foram 52 mil abusos contra esse grupo, né, dessa idade, daquele ano que foi de 2021. Eu entendi, você é contra, e existe a lei que diz lá que até a 20ª semana, ou a 22ª semana, a criança ela pode, ou a mulher, ela tem o direito, né, de fazer o estupro legal. Agora, como eu disse a você, primeiro eu quero entender como é que está a saúde do Brasil e você acha que todas essas crianças, elas têm um acesso à saúde para poder, de repente, saber que ela está na 20ª e tanta semana e, de repente, fazer o aborto legal? Porque pode acontecer dessa criança não ter o acesso e passar dessa semana e ela não quer. A família não quer, e aí interferir também no emocional dessa criança. Eu quero que você traga para nós essa reflexão. Então, não só, às vezes, a criança, a sorte é que nessa idade as crianças ovulam um pouco, então não deve ocorrer muitos casos de gravidez nessa idade, Sim. entendeu? Mas mesmo assim, normalmente isso já ocorre em algumas áreas mais determinadas, então o pessoal às vezes realmente demora para se tocar, para fazer a queixa, para tomar providências. Porque às vezes o estupro, ele acontece dentro da própria casa, por parentes, por pessoas, né? A maior parte dos estupros são pessoas ou da família ou de confiança da família. Então é outro complicador que tem. E o pessoal realmente não procura, às vezes, de imediato, porque isso aí exigiria todo um processo. Medicação para evitar uma possível gravidez, hoje nós já temos medicação para DST, que é também importante, mas mesmo que se comece um processo, às vezes a justiça é tão lenta, eu já tive casos assim, que a gente foi conseguir resolver só depois de 22 semanas. Mas era um caso de anencefalo. E quando eu consegui a autorização para interromper a gravidez, porque eu sabia, né, foi meu argumento, eu falei, eu levo essa gestação até a hora que o nenê for autônomo. Se ele nascer e sobreviver, tudo bem. Mas na véspera da interrupção da gestação, ele também foi a óbito, porque era um anencefalo. Na época, anencefalo não tinha autorização para se fazer aborto. Isso aí foi... Então aconteceu antes a morte, né, do feto. Então foi o que é... E acontece realmente, só para agora alinhavar o assunto, que realmente quando a gente vai descobrir, ou vai tomar uma providência, melhor dizendo. Porque às vezes é um estupro que acontece sucessivamente e é escondido da sociedade, inclusive de alguns familiares responsáveis, porque como você disse, a maioria acontece por pessoas ou parentes ou pessoas próximas da família que os pais sequer desconfiam, e isso então vai acontecendo. Então essa criança ela já está traumatizada. Nesse caso, ainda assim, você não é a favor. No aborto legal. Não, o aborto legal... Não, aborto legal, ok. No aborto que ainda não foi aprovada a lei, né? Certo. O que o CRM, CFM contestam é a necessidade de matar o feto. Já que vai ter família para destinar aquele feto, já não é mais aborto. Nós vamos tirar um neném autônomo, né? Que é aquele que você falou, que já está sobrevivendo sem a mãe. Eu comungo dessa teoria. Não vai diminuir nenhum trauma na criança, na gestante criança, se esse neném nascer vivo ou nascer morto. Então, mas existe uma outra questão que eu pesquisei. Um especialista, que é autoridade em saúde, aí, que deu uma entrevista também para o portal Zero Notícias, ele diz assim: existe uma questão a ser pensada. As gestações que acontecem em idade muito precoces, em criança ou em adolescentes abaixo de 14 anos, oferecem risco
para essas crianças. E é uma questão tanto para a gestante quanto para o bebê, e para a gestante pode envolver a questão hormonal. Existe de fato isso? Você já viu? A gente pode relacionar também a essa questão? Problemas emocionais, Ok, com com certeza, com certeza. Isso é certeza, uma crueldade. né? E agora, problemas hormonais Ainda a gente o, não s- tem o vestígios. sistema, não, o Ah, sistema hormonal não está funcionando muito redondo, né? Então, a vantagem é essa. Então, existem menos gravidezes nessa época do que a gente poderia supor que ocorreria. mas Mas ocorre. não, a sequência de evolução hormonal dessa criança, eu não vejo onde foi Tá. alterada. Era essa a minha Não dúvida. Eu queria teria, entender, né, o processo disso. porque o processo vai ocorrer de amadurecimento da hipófise, né? De forma contínua, sem nenhuma interferência externa. Isso Certo. aí. Não, compreendido. Tem- Agora, eu queria que você explicasse sobre os vídeos que você trouxe, né? Até para o nosso público acompanhar o processo e o que é que, de fato, na prática, você tá falando para nós. Tá O certo. Caio está aqui com os vídeos que Uhum. você passou, Galeazzi. Vamos lá para o primeiro, né? Então, eu posso fazer uma introdução Com certeza, dessa. deve Então, fazer. tá bom. Eu queria fazer assim, trazer para o debate que o pessoal que é ativista do aborto, eles não vêm para a arena para discussão. Eles fazem Evita. um malabarismo retórico e, não, e querem que você aceite aquilo como verdade. A primeira conversa que eles falam é que o feto é um aglomerado de células. Já ouvi isso também, essa discussão. Entendeu? Então, eu, numa época, também numa discussão com uma moça que falou exatamente isso, eu falei, minha filha, para mim, aglomerado de células é câncer. Câncer é aglomerado de células que se divide de forma Se tão, multiplicam, né? tão burra que ela mata o próprio hospedeiro e morre. Né? E o seguinte, o feto, ele não é um aglomerado de células, ele se divide de forma a se diferenciar em tecidos e órgãos, de uma forma que ele responde a um comando sofisticado. Certo. Então, isso aí você não pode chamar de aglomerado de células, Células. né? Esse é o primeiro sinal que eles usam. Acho que você até trouxe esse vídeo para a gente ver esse aglomerado que Não as é pessoas esse, comentam, né? não é É o esse aí, é o primeiro, primeiro do Caio. nenenzinho pequeno. Isso. Isso. Olha aí, nós temos aí um nenenzinho em torno de 7 semanas. 7 semanas, explica para nós, porque tem gente que não É, entende. É quanto então, tempo, quantos meses, enfim. 7 semanas seria Quase 2 meses. quase 2 meses. Certo. Só é 2 meses contado a partir da menstruação. Então você pode tirar 2 semanas Tá. disso aí, Uhum. né? Então você vê o neném que já tem 1 centímetro e você viu lá que ele já tinha um batimento cardíaco. Ele já Ou não, seja, ele, ele ainda assim, ele já tem o ele já tem batimento seu cardíaco. batimento cardíaco. Ele já, tá vendo? E Uhum. metade do fetinho é cabeça e metade é corpo. Já começou a se É uma vida. diferenciar, já é uma vida. Certo. Porque daí vai vir um ser humano. Não vai nascer um coelho, não vai nascer nada. Então ele já é humano desde a Desde a concepção. concepção. Aí o Certo? próximo vídeo. Olha lá, o próximo vídeo também tem lá um conjunto, como as pessoas Isso. falam, já é um feto formado, Agora informação. está um pouco maior. Você observa que já começou a querer aparecer. Quantas semanas aí? Está em torno de 8 semanas, porque ele já mexe. 2 meses. Entendeu? Então ele já está se mexendo. Entendeu? Então aí já vem outra falácia que o pessoal fala. Isso é vida ou não é vida? Sim, eu ia te Isso- perguntar. Isso é vida. Entendeu? Porque ele está se dividindo, eu quis mostrar a evolução Isso. para você obedecendo a um comando. Então, isso não é um câncer que está se multiplicando de forma aleatória. É uma multiplicação que está respondendo a um comando. Ele está se diferenciando em órgãos e tecidos. Então, vai evoluindo. Né? Então, esses malabarismos retóricos, que se é vida, se não é, lógico que é.
Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitar que a gente está falando disso, sobre o que é vida ou não e desde quando. É. Eu sempre ouço, eu vejo discussões do tipo assim: quando o bebê foi fecundado, já é considerado vida ou a partir de quando? Então, você está dizendo aqui que em 7 semanas a gente já pode considerar vida. Não, Mas ele já quando ele é fecundado, ele já é vida. já é vida, porque ele começa a se dividir. Tá. Ele começa a se dividir. Então, onde você fala vida, a célula vai se dividir. Onde você fala que não tem vida, vai apodrecer. Mas, Mesmo que seja um plástico. não, eu entendo, mas Entendeu? baseado nisso, as pessoas que usam, por exemplo, aquela medicação do dia seguinte, pílula do dia seguinte, a gente pode considerar que está ocorrendo um aborto? É o mecanismo de ação. O mecanismo de ação é o seguinte: ele torna o endométrio hostil ao que o embrião pare ali. Então a célula vem, bate e não gruda, não nida. Então Tá. é a mesma coisa que o DIU antigo, Ah, sim. né? Uhum. Que teoricamente o pessoal fala, não, esse DIU é abortivo. Aí Isso. mudou para o DIU de hormônio. De hormônio que é o de cobre, De que é isso? cobre, o de cobre é de cobre. De Agora cobre, é o outro. mas é a mesma coisa. Sim, tá. O que eles fazem? Eles fazem um ácido cúprico que é inerte para o organismo humano, mas extremamente hostil para o espermatozoide. Então, o que acontece? O espermatozoide não consegue subir. Chegar. Eles morrem todos. Olha só. Entendeu? Essa é a técnica. Tá. Entendeu? Mas a partir do momento que houve a fecundação, é vida. Ok. Entendeu? Vamos para o próximo. O próximo, né? Aqui. Esse já é um nenezinho de 12 semanas. Olha a diferenciação. Aí ele já tem as pernas. Ou seja, 3 meses, né? Ele já tem as perninhas, já responde a estímulos. Tá mexendo. Tá mexendo o tempo inteiro, porque quando ele está numa posição favorável, eu bato na barriga da mãe, o nenê responde ao estímulo. E aí que vem aquela história retórica. Quando o nenê toma consciência, quando o nenê vai tomar... Isso é tudo conversa retórica, porque isso aí vai ser um humano. É só uma questão de dar um tempo. Entendi. Entendeu? Não adianta a pessoa falar, mas que hora que ele vai começar? Ele já, a partir do momento que você ele já é humano, ele já é humano, entendeu? Só Tá. está se diferenciando. Entendeu? Então, e tem mais vídeos, né? Que inclusive chega lá a 22ª semana. Pronto. Esse é um vídeo de um nenê, tem 2 na sequência, né? Que é o nenê que eles querem. Grande, né? Isso, eles já querem. Esse é o nenê que o pessoal acha que vai abortar. Que quer matar antes de tirar, na verdade. Um nenê desse não precisa matar. Tira e tem legislação própria, pertinente para a mãe. E talvez até para efeito psicológico vai ser para a mãe muito melhor. E aí, você acha que a saúde pública teria que mudar também essa questão do acolhimento com essas vítimas, por exemplo, se for vítima de estupro? Tá, depois que doou, porque ela vai precisar também acolhimento. Hoje no Brasil eu não vejo nós tendo esse serviço no SUS, assim, fácil, né? Não, nenhum serviço do SUS é fácil. Enfim, a realidade ela é bem diferente daquilo que deveria ser. Exceção da regra. Exato. Né? Mas, na verdade, esse serviço ele é quase que prestado por voluntários. Porque entendeu? existem Tem entidades. Muitas né? entidades, muitas pessoas que se submeteram ao aborto, depois se arrependeram e começaram a trabalhar na causa de anti-aborto. Inclusive, Galeazzi, eu assisti esse final de semana um vídeo, foi na rede social, uma moça dizendo que ela foi uma sobrevivente de um aborto. Que eu não me recordo exatamente a história, né? Mas a mãe ia abortar e tentou fazer, mas não deu certo e ela nasceu. E aí ela agradece a mãe dela por ter continuado também depois, persistido com a gravidez. E, se eu não me engano, nesse vídeo é uma pessoa que é renomada aí na área do esporte. E, enfim, ela dá um testemunho
né? Ela fala, olha, que bom, né, que não deu certo, que bom que eu não sofri, que não sofri o aborto, e que bom, eu tô aqui. Então, só isso já basta, só isso eu já posso agradecer minha mãe. E eu achei bastante comovente, né? Até para a gente poder repensar sobre essa questão. E aí, você trouxe um outro vídeo, que é o procedimento, né? Eu queria que você explicasse como que é feito esse procedimento do aborto. Então, esse vídeo está devidamente editado, né? Uhum, E tem um médico, o nome dele é Bernard Nathanson, daquela Planet Fatherhood, lá uhum, americana, aquelas clínicas de aborto americanas que trabalham com aborto. Curiosamente, essas clínicas estão nos bairros negros e pobres nos Estados Unidos. Isso ninguém comentou. tá. Então, o que eles querem? Porque, como diz uma colega minha, filho de rico ninguém quer abortar, né? Quer abortar o filho do pobre. E esse cara, ele fazia aborto por convicção, até que surgiu o ultrassom. E ele Uhum. foi fazer um aborto visto como esse aí, visto pelo ultrassom. Para E, poder entender. né, ele falou, Não, é. ficou vendo o Aham. médico ultrassonografista, ele foi fazer aborto. Quando ele passou a sonda, ele viu o nenê reagindo, se debatendo contra aquela sonda. Isso é impactante, né? Como a gente reagiria numa iminência de um risco de vida. E ele falou, não, isso não é possível. Isso é um nenê não. Ele teve consciência E que aí o ele neném devia parece se que, afastar. né, se Isso. afasta, ele Ele tenta se pula, afastar, tenta se né? afastar daquela cânula, mas o poder da cânula é É muito mais maior que o forte. dele. Só que a partir dessa situação, ele falou, não, isso aí não pode estar acontecendo. Aí ele pegou de um abortízero convicto, ele passou um defensor anti-aborto. Porque Entendi. ele falou, não, não é o que me falavam, não. Isso aí mudou a A minha minha concepção. concepção da situação. E você está falando aqui de um processo, mas existem vários processos abortivos, né? E inclusive esse terrível aí que não é proibido, que é Sim, eu proibido. estava lendo, é uma injeção que dá no, É, intrauterina, é isso? isso, através do útero tem que. Vocês viram o coração do nenê Ah, pulsando e se injeta uma substância cáustica, né? Cloreto de potássio, né? E o coração do nenê contrai. Contrai e não para mais, não volta mais a bater. E teoricamente como se fosse um grande infarto, né? Imagine se você ou tiver seja, o coração é parado artificialmente. isso, se você tivesse um infarto fulminante, Seria dessa forma. imagina a dor que Mas ele deveria dar, sente, né? Ele sente entendeu? muito, né? E depois é feito ainda um ultrassom no dia seguinte para ver se realmente o nenê morreu, né? E aí, depois disso, vamos supor, se está na 22ª semana, que já é um bebê quase que formado, né? Formado, falta pouquíssimo, Aí tem que mais ou fazer o menos da metade. processo de curetagem para retirada? Como que funciona? É o medicamento que ela toma e o Pode bebê... fazer por parto vaginal ou por cesariana, vai depender do critério. Ou seja, então é uma Entendeu? cirurgia que tem que ser E se feita. for feito por parto vaginal, às vezes vai ter que ficar tirando pedaço fetal, tirando bracinho, tirando perninha. As pessoas que estão nos acompanhando podem até achar que isso nossa, por que está falando isso, né? Uma coisa tão agressiva. Mas é para a gente também trazer a discussão para a realidade, né? Para impactar mesmo, porque esse é o processo, é isso que acontece. Não dá para a gente fingir que não está acontecendo isso quando se faz um aborto. Então, eu acho que é importante a gente trazer essa discussão. E aí, se você também não concordar com isso, deixa aí o seu comentário, a gente depois traz novamente o Galeazzi aqui e mais especificamente a gente entra nesse assunto com ele. Mas é importante falar disso, né, Galeazzi? Sim, e porque nós temos que trazer que tem solução, né? Especificamente, né, para os casos de estupro, nós não vamos nem discutir o que a lei garante e nem o trauma, né? Isso aí tem que ser Sim. resolvido realmente. Mas esse segundo caso aí, que hoje onde a judicialização está ocorrendo, nós temos a solução para isso. Você tem que se apresentar essa solução, né? Então nós temos que trazer aqui a verdade liberta. Você tem que Sim. tomar conhecimento que tem possibilidades, né? Eles falam muito aqui da criminalização da mulher, né? Aquela frase que a gente iniciou, que eu li para você, é uma frase da defesa aí, e eles falam que seria justo porque é ela quem deveria decidir pelo corpo dela, né? Mas aí quem é que decide
pelo feto ou pelo bebê, né? E a pergunta que eu faço é a seguinte: a pena para o feto tem que ser maior que a do estuprador? Agora está comentando, agora na Flórida, né? Passou uma lei, pena de morte para estuprador. É só começar a apertar a lei. Por que Alterar, que trabalhar na alteração da desde lei. 2018 está se trabalhando para tentar aumentar a pena dos estupradores e isso não progride, exatamente pelo que o pessoal de esquerda que está segurando. Os mesmos que defendem o aborto não querem pegar o estuprador, que eles falam que é uma péssima pessoa para a sociedade. Por que nós não vamos aumentar A a pena. pena para ele? E existe também um ponto que eles estão discutindo, que é a castração química desse indivíduo, né? Você é a favor ou contra? Favor, estava comentando. Supondo que a pessoa seja uma pessoa psicopata, né? O psicopata é aquele pessoa que tem um transtorno mental, mas ele não tem superego, vamos dizer assim. Ele Ou não seja, uma tem, coisa que limita, que fale assim, olha, ele não tem você não está sendo autocontrole. ético, Isso, né? ele não tem moral, mas não é porque Moral. ele não quer, ele não tem esse bloqueio. Uhum, Então, ele é uma pessoa que mata sem um mínimo de remorso. emoção. Então, não tem emoção nenhuma, não se sente culpado. Tirando as observações à parte, esse indivíduo ele tem que ser alijado da sociedade, né? Não é, ele pode não ter consciência que ele é um criminoso, mas ele é. Então ele pega, a sociedade pega e retira esse indivíduo do seio dela. No caso, por exemplo, a castração química. E aí você acha que já Entendeu? Se for resolveria? esse distúrbio está resolvido. Tá, Entendeu? Agora, se for um assassino, o assassinato, esse não tem como resolver. Tem que ser preso o resto da vida. recluso. Entendeu? Tem gente que nasce com um defeito grave de fábrica. Eu acho até importante a gente enfatizar aqui que a gente está vendo essa questão do aborto, né? Mas a gente trouxe um especialista da área da saúde ginecológica e obstetrícia. Né? O Galeazzi, ele não é um especialista que vai falar da questão emocional ou até mesmo para poder discutir essa questão da lei. A gente está dizendo aqui qual é a discussão geral que está acontecendo e de forma morfológica o que acontece com o feto quando ele é tirado até a 22ª semana. Mas existe uma discussão muito maior, porque aí a gente tem aquelas discussões que diz que o aborto não é só uma questão de saúde, mas é uma questão de religião, é uma questão emocional e outras coisas mais que envolvem, né? Então, é importante também deixar isso claro, né, Galeazzi? Nós vamos tratar do ponto de vista Sim, médico aqui. Não vamos entrar nos méritos de outras searas, né? Porque aí já tem que trazer pessoas dessas áreas para sim. A a gente até gente tentou, nós procuramos, viu? abrir o leque para discussão, mas é discussão filosófica. Eu estou falando em o que é vida, o que não é vida, quando eu passo a ter o nenê passa a ter autonomia e o que a lei garante. Isso aí são os pontos que a gente pega, Paulo, para discutir, né? E ver as soluções, porque o discurso que o pessoal faz, os ativistas do aborto, é totalmente furado. Eles trazem assim dados absurdos. Quer ver um detalhe? Eles falam, olha, nós temos que regularizar o aborto, porque estou falando do aborto assim, não aquele de estupro, Sim, nada, aquele sim. que a mulher decide que O tem que ilegal abortar. hoje, o ilegal hoje. Ela fala, por quê? Porque se você não der uma condição clínica, um lugar. Isso, Eles vão na na clandestina. E aí clandestinidade. essa pessoa vai morrer, por exemplo. Isso, Corre um risco tudo muito bem. sério. Então nós vamos lá. O latrocínio não existe? Sim, Então vamos regularizar o latrocínio também. Porque se vai existir, entendeu tá, a, a comparação. comparação? Aí eles falam, quantas mulheres morrem por aborto clandestino no Exato, Brasil? exato. 50. Isso é longe de ser um problema de saúde pública, né? Aí tem mais uma falácia. Tem 250, 350, 500 mil abortos clandestinos Uhum. no Brasil, né? Aí nós temos que comparar com países que liberaram. Pega uma população parecida, junta Argentina e Uruguai.
né? Que também falavam que tinha 250, 350 mil abortos clandestinos. Sabe quantos tem? 6 mil. Então, quer dizer, os números deles são todos inflados, não se sustentam. Então, por quê? Por que toda essa discussão? Exatamente. Eu acho que a pauta é a desumanização. E eles começam a desumanizar o feto. Quando você vai perdendo a humanidade, então estava comentando, no começo da civilização, nós tínhamos, claro, parricídio, infanticídio, canibalismo. Mas a sociedade foi evoluindo e falou, não, isso aí é tabu, é abjeto acontecer. Então foi criando-se a humanidade. Regras. E isso foi melhorando, até que o homem falou, não, o ser vivo ele é digno de todo cuidado, toda atenção. E o ser vivo mais evoluído na escala social é o homem, entendeu? Então nós falamos, não, isso aí de matar o filho não pode. Então nós estamos regredindo Então, na escala da humanização. Mas não é uma coisa feita sem pensar, no meu entender. Por quê? você coloca a ciência, né, como base disso. Como base, assim, na filosofia também. Porque eles vão reduzindo a humanidade da pessoa. O que é suposto no lugar? O governo. Então, a pessoa passa a não ter importância em si. Isso aí, ele dá condições de todo tipo de abuso contra o cidadão como pessoa, né? O aborto significa o quê? Assim, vamos dizer, aquele que é contra aquele feto que não tem nada a ver, não tem abuso de aborto, não tem nada. Você vai me incomodar, então eu vou te matar. Você acha que é um egoísmo? Não sei se seria egoísmo, mas é uma pessoa. É o seguinte, é uma licença para eu destruir alguém que vai me incomodar. Legal. É uma Isso aí, licença legal. licença legal. Então ele dá direito da pessoa, por exemplo, genocídio, holocausto. Fala, não, aquele lá não me incomoda, então vou mandar matar. Entendi. Observa essa. Quando deu. Não sou assim, exatamente, vamos falar, o aborto do anencéfalo. O anencéfalo, ele é um feto que não vai sobreviver mesmo. Mas olha, eu tive cuidado de ler a lei que liberou. Galeazzi, ó, enquanto você está vendo os dados aqui para a gente trazer para o nosso público, eu quero agradecer, então, o nosso parceiro aí, o Milton Cardoso, que é da Sosseg Seguros. Então, se você está procurando uma corretora de seguros, vá lá, conversa com o Milton, porque ele tem opções para você, inclusive seguro 24 horas. Ó, só para você entender, é uma empresa que está há mais de 35 anos no mercado, então sabe o que faz e com certeza vai te trazer opções boas, né, para todos os bolsos. E como eu disse, 24 horas. Eu vou deixar aqui o endereço, se você quiser ir até lá. Fica na rua 13 de maio, 891, na Vila Xavier, pertinho lá da escola Antônio Lourenço Correia. Mas, se você preferir mandar um WhatsApp, é o 16 997 70 2562. O Caio vai colocar aí embaixo. E tem também o fixo, né, que é 16 3345 3705. É o Sosseg Seguros, é o seguro 24 horas para você e para sua família. Bom, Galeazzi, os dados que você trouxe aí para nós. Bom, é o que eu estava falando, da desumanização, né? Aí o pessoal começou a recorrer. Estava difícil deles emplacarem essa mentalidade na sociedade, então eles procuraram um atalho revolucionário que é o judiciário para decidir sobre aborto. A primeira investida sobre aborto foi realmente sobre o anencéfalo, que é um feto que realmente não vai ter condições de vida. Certo. Até aí nada me preocupou, até eu ler o que eles consideraram vida nesse julgamento. Como houve o início da relativização da vida. Olha o que eles falam. Pessoa é apenas aquela que tem nascimento com vida, valor comunitário, projeto de vida e autodeterminação. Ou seja, isso me dá autorização para matar algum velho que tiver na minha família, que ele já não tem projeto de vida, já está me incomodando e não tem mais autodeterminação. Nossa, que analogia difícil, não? Porque é um idoso que às vezes
tá sem memória também, porque tem alguma doença aí Doença, degenerativa e cognitiva. Então, houve uma relativização da vida, não acha? Isso aí que é perigoso, isso aí que permitiu esses grandes massacres que houveram na história recente do mundo, né? Então, é um tema bastante extenso também, porque, como eu disse, a gente pode trazer reflexões em diversas não- partes. A gente está trazendo aqui no contexto da saúde e falando essa questão morfológica, né? Mas ficou muito claro para nós algumas questões que você é contra o aborto, existe o aborto legal, nessas condições ok, já foi discutido, e essa lei, como o Galeazzi trouxe aqui para nós, e a gente trouxe algumas reflexões, ela está proibindo, de fato, o aborto a partir da 22ª semana, que é quando eles chamam de viabilidade fetal. fetal. A hora que É isso. pode ter autonomia. A diferença, a questão, o que se pergunta é uma coisa só, sem retórica, como eles gostam de fazer, retórica, malabarismo retórico. Qual que é a diferença de tirar entre morto e vivo? Tá. Entendeu? Uhum. Dá uma chance. Às vezes nós estamos tendo um novo Beethoven, um novo Einstein. Você está interrompendo uma vida que seria a Entendeu? diferença A no seu própria contexto. caso que você trouxe, um atleta, pode ser uma pessoa muito importante para a humanidade. E o problema, o trauma psicológico já ocorreu. Talvez se tirar morto vai ser pior ainda. Você sabe que você me fez pensar, tá, o problema psicológico já ocorreu. Você acha que o Brasil ele está precisando de leis mais justas, né? Até com relação à educação sexual? O que você pensa disso, Galeazzi? Olha, eu acho que precisaria mesmo. Esses assuntos têm que ser abordados, mas com seriedade, com estudo, pessoas com formadores de opinião, mas que têm Uhum. estudo sobre Ciência, isso, baseado na porque ciência. não dá para reinventar a roda. Nós temos muitos estudos em outros países aí que o pessoal já, os professores abordam esse assunto, mas com seriedade, não para o lado da baixaria, vamos dizer assim, igual o presidente falou, né? O Ele artista não chamou, pode fazer filme de baixaria. Claro que não pode. Entendeu? Eles querem a sexualização precoce, algumas coisas que a gente. Isso eu também recebo pelas informações que a gente vê no dia a de dia. dia a dia de informação de pais, informações que ocorrem na mídia, Uhum. mídia social. Mas eu acho assim, quando eu vejo uma pessoa falando na mídia, eu falo, "Pô, essa pessoa não tem bagagem para falar sobre isso. Tem que trazer gente mais séria um pouquinho, Uhum. entendeu? Sim. Toda criança tem a hora de você trabalhar alguma coisa nela. E a sexualidade é quando começa a crescer o hormônio. Tá. Que a partir de. Olha, ele começa aos 9 anos, começa já a aumentar o hormônio. Mas a menstruação deve ocorrer lá por 12 e 14 Ah. anos. Mas ainda a criança não despertou para essa Porque ainda é uma sexualidade. coisa, não é espontânea que a gente pode dizer, é característica da, né, Isso, é da espécie humana. espécie humana. Espécie humana, você Aham. vê, Mas né? ele não tem a compreensão do Não tem todo, compreensão. né? É muito simples. Uma cadela, ela só vai entrar no cio quando ela tiver 1 ano, Entendi. entendeu? Antes disso, se algum cachorro incomodar, ela morde, É. entendeu? O humano não, o humano tem razão. Então ele pode ser manipulado, né? Então é essa história que eu ouço aí de criança trans. Criança, ela não é nada. Ela não é nem trans, nem menino, Até que ela nem tenha plena menina. consciência, tanto a Até que questão ela tenha social e também dela mesma. consciência. Tanto que você vê menina saindo no braço com o menino de igual para igual. Depois que ela percebe que ela é mais fraquinha. Mas enquanto ela não se vê Não se enxerga, né? como Uma uma pessoa pessoa daquele gênero, fisicamente mais fraca, ela vai pro pau. fisiologicamente. Às vezes a maior parte bate, né? E Entendeu? especialmente as Então, eu pequenininhas acho que são. temos que ter pessoas comprometidas, que façam estudos, que leiam estudos, que façam a coisa certa.
Nada disso. Entendeu? Certo, Galeazzi. Você quer trazer mais alguma consideração desse Não, tema eu que acho que você esse acha que é tema é assim, importante? não é, eu sou, não, você falou, eu sou contra o aborto. Necessariamente, os abortos legais eu não tenho nem o que falar, Certo. entendeu? Eu vim assim mais assim para falar da pauta Uhum. política que é desse aborto, né? Essa história de meu corpo, minhas regras, não é bem assim. E esse aborto de 22 semanas, onde ninguém devia se meter, a não ser médicos. Justamente, é o exemplo típico. Quem tem que dar essa opinião são médicos. O Especialista. Conselho Federal de Medicina tem um conselho de notáveis, são os melhores do Brasil. E são pessoas ligadas à universidade que são ligadas a outras universidades lá fora. Então, eles têm o conhecimento para decidir isso, baseado Nas em pesquisas, em fatos, em fatos. pesquisas. O que um leigo quer se meter nisso? Por quê? Se não for por ativismo político. Politização. Politização. Tá Entendeu? certo. Forma de diminuir o valor do ser humano para colocar no lugar dele o Estado como decisor de tudo. E como eu sou individualista, eu acho que a pessoa ela tem que ser dignidade na sua individualidade, e isso sim faz com que esses países do primeiro mundo sejam assim, né? Mas, Pessoal teoricamente evoluído, né, em algumas teoricamente muito questões, evoluído socialmente, porque socialmente. eles primam pela individualidade, todo mundo lá tem um valor. Pronto, está aí a explicação do tópico anterior. Quem tem que dar opinião é quem sabe. Tá certo. E a gente tem que respeitar, né? Porque afinal Pelo tem menos, estudos. mas o diálogo, a discussão é sempre Sempre aberta, aberta. entendeu? Mas nós não podemos deixar uma pessoa chegar e falar, não, a partir de agora é assim porque eu quero. Uhum. E a opinião daquele especialista, ele só é especialista. Eu nem coloco aqui, eu não vou nem julgar, né? Porque eu falo assim, geralmente o jornalista ele é generalista, né? Como eu disse a Sim, você, eu estudei, fui atrás do assunto até para a gente poder conversar a respeito. Mas eu não sou uma especialista nisso. Então, eu ainda não me sinto à vontade para deixar a minha opinião. Porque assim, eu sou contra o aborto, eu também vejo, como você disse, porém eu também tento entender, e até pelo mecanismo da empatia, como é que seria essa pessoa, uma menina, uma criança de 13 anos, depois de várias sucessivas agressões, com uma outra criança, um feto crescendo dentro dela, e aí ela já teve todo aquele abalo, como é que é isso, né? E, enfim. Então, isso eu confesso que me deixa muito impressionada e ainda me traz um pouco de dúvida sobre o que pensar. Mas com relação à ciência, é indiscutível, né? Não tem o que a gente discutir, como você mesmo disse. E tá aí, se a gente quiser, ó, eu fui para a internet, você acha um monte de. Claro que você tem que ir atrás da veracidade do assunto. Cuidado com as fake news. Mas existem aí pesquisas divulgadas que a gente tem acesso facilmente, né? Como você certinho. falou. Galeazzi, obrigada pelo aceite mais uma vez, pela sua participação e você, como eu disse, é o nosso convidado eterno. Muito. Sempre que puder, e se tiver um assunto legal, traz para a gente discutir. Tá, eu que agradeço a presença nesse programa aqui. Eu aposto que deve ter uma audiência muito qualificada, né? Porque o programa parece assim de extrema qualidade. E eu estou à disposição. Eu gosto do debate, E né? vamos para o debate. Do debate que saia à luz, né? Não podemos falar que o que eu digo é fake news, o que o outro diga é fake news. Vamos para a arena do debate. Vamos deixar todo mundo falar Qualificado. qualificado. Isso sim. Entendeu? É, inclusive, essa é a nossa proposta aqui, viu, pessoal? Então, o programa está chegando ao fim e ele só existe porque a gente quer trazer alguns debates, claro que apresentando também números, dados e situações baseados aí em pesquisas e baseados em autoridades no assunto. Por isso que o Galeazzi está aqui, não é à toa, né? E lembrando que e muitas das vezes a gente entrou nesse debate e em alguns momentos também questões que ele acredita, então é uma opinião do Galeazzi, né? E a gente só quer trazer, elucidar
né, algumas questões aí que ficam meio vagas, né, na mídia. Como eu disse, obrigada pela sua participação. Lembrando que você pode aí clicar no sininho se você ainda não clicou para poder receber novos vídeos. A gente volta com mais assuntos polêmicos e você também é o nosso convidado a participar aqui. Deixa aí a sua mensagem, deixa o assunto que você quer discutir e aí com certeza a gente vai atrás de especialista e a gente vai falar e vai trazer para você ouvir. Tá certo? Segundas-feiras, sempre às 19 horas, a gente vai estar com você com o programa Direto e na Lata pelo portal Claro Região 16, um portal de notícias aqui de Araraquara e também da região. A gente se vê na próxima. Tchau!